Uma produção EOE Pernambuco Vídeos Espíritas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma produção Vídeos Espíritas do EOE Pernambuco. Os vídeos produzidos pelo canal EOE buscam levar os ensinamentos do Mestre Jesus. São ensinamentos trazidos pelos Espíritos amigos e codificados pelo professor Allan Kardec a partir de 1855. É com muito carinho que agora apresento a vocês mais uma produção EOE Pernambuco. Assim como a anterior, essa também foi inspirada na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. No capítulo 2, conheceremos espíritos felizes através da história de Samson. Samson foi um membro da Sociedade Espírita de Paris e desencarnou em 21 de abril de 1862. Agora os deixo com Luluzinho e Meldi, que trarão para vocês esta linda história. Shalom, shalom. Olá, me chamo Luluzinho, tudo bem com vocês? Olá, eu me chamo Di e lhes desejo muita paz e luz. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos explorar um dos relatos mais impressionantes registrados por Allan Kardec. Nesse episódio vamos analisar a história de Samson, um caso real que revela detalhes sobre o momento da morte. O Espiritismo surgiu no século XIX, propondo estudar cientificamente os fenômenos espirituais. Allan Kardec organizou essas pesquisas na chamada codificação espírita, baseada em observação e diálogo com os espíritos. Samson foi um membro da Sociedade Espírita de Paris, cuja experiência após a morte se tornaria um estudo marcante. Seu caso foi registrado no século XIX e estudado cuidadosamente por Allan Kardec. Samson era um homem respeitado e simpatizante das ideias espíritas que se espalhavam pela Europa. Voltemos à cidade de Paris no ano de 1862. Entre as muitas residências da cidade, vivia o Sr. Samson. Foi um homem respeitado e conhecido por sua fé. Quando sua enfermidade se agravou, amigos espíritas acompanharam seus últimos momentos com profunda atenção. Mas naquele ano, sua saúde começava a preocupar. Samson já sentia que sua jornada na Terra estava chegando ao fim. Com serenidade, ele decidiu escrever um último pedido aos amigos espíritas. Na carta, Samson pedia que seu espírito fosse evocado após a morte. Ele também pedia orações para que bons espíritos o guiassem. Depois de terminar a carta, Samson elevou uma prece sincera a Deus. Permaneça em paz, Pai. O silêncio tomava conta da casa. Enquanto a doença avançava lentamente. Apesar da enfermidade, a fé de Samson permanecia firme. Como que preparando o espírito para o que estava por vir a qualquer momento. Depressa, doutor, por aqui, me acompanhe, por favor. Doutor, por aqui. É urgente. Sim, estou indo. O que houve? É a febre, doutor, ela está muito mal. Tenham calma, vou verificar com cuidado qual é a situação dele. A febre cedeu, mas ele ainda está fraco. Doutor, ele vai se recuperar? Com descanso e tempo, sim. Mesmo diante da morte próxima, Samson permanecia sereno, confiante na continuidade da vida. Naquele silêncio profundo, todos compreendiam que os últimos momentos se aproximavam. Não tenham medo. A morte é apenas uma passagem. Após aqui, continuaremos vivendo do outro lado. As palavras de Samson traziam consolo, mesmo naquele momento de despedida. O quarto mergulhou em silêncio, como se todos aguardassem aquele instante inevitável. Com serenidade, Samson deixava o corpo físico, iniciando sua jornada no mundo espiritual. Em O Céu e o Inferno, Kardec apresenta vários relatos semelhantes que ilustram a realidade do mundo espiritual. Esses testemunhos reforçam a ideia de que a vida continua após a morte e que a evolução do espírito é permanente. A doutrina espírita ensina que cada espírito é responsável por seu próprio progresso moral. A partir da nova perspectiva espiritual, Samson passou a compreender melhor o valor das experiências da vida material. A oração e os pensamentos elevados dos encarnados podem ajudar muitos espíritos nesse momento delicado. Essa assistência espiritual é explicada em O Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda o auxílio recebido após o desencarne.
Sansão também percebeu a presença de espíritos amigos que o ajudaram nesse momento de transição. Muitos espíritos descrevem o desencarne como um despertar gradual para uma realidade mais ampla. Sansão percebe algo extraordinário. Sua consciência desperta enquanto seu corpo permanece imóvel. A consciência se torna clara e serena. Sansão percebe que sua existência não terminou. Sereno, ele aguarda o momento em que será chamado pelos amigos da sociedade espírita. Sansão compreende lentamente sua nova condição após deixar o corpo físico. Com serenidade, o espírito começa a se afastar do corpo que já não lhe pertence. Ele percebeu rapidamente que continuava consciente mesmo fora do corpo. A morte, na verdade, é apenas uma mudança de estado da vida. Compreender isso pode trazer muita paz para quem teme a morte. O caso de Sansão tornou-se um dos exemplos mais conhecidos. Estudar esses relatos nos ajuda a entender melhor a vida espiritual. Esse relato de Sansão mostra claramente que a consciência permanece viva depois da morte do corpo. E o interessante é que Sansão descreve a morte como uma passagem tranquila. Relatos como esse ajudaram muito no estudo da vida espiritual. Muitos relatos espirituais descrevem um estado inicial de surpresa ou adaptação após o desencarne. O perispírito funciona como um elo entre o espírito e o corpo físico durante a existência material. De acordo com a doutrina espírita, o espírito se separa gradualmente do corpo através do perispírito. O instante da morte física marca apenas o início de uma nova percepção para o espírito. Nos últimos momentos de sua vida, Sansão demonstrava serenidade e confiança nas ideias espíritas que estudava. Kardec explica que o estado moral da pessoa influencia muito a forma como ocorre o processo de desencarne. Segundo o Espiritismo, a morte não representa o fim da vida, mas apenas a libertação do espírito em relação ao corpo físico. A história de Sansão nos convida a refletir sobre o momento inevitável da existência humana, a passagem da vida material para a vida espiritual. Algum tempo depois da morte de Sansão, ocorreu uma reunião na Sociedade Espírita de Paris. Esse relato confirma um princípio fundamental da doutrina espírita: a consciência não depende do corpo físico. O espírito de Sansão relatou que após a morte sua consciência permaneceu clara e ele percebeu que continuava existindo. Interessante, uma continuidade clara. Para a surpresa de muitos presentes, o espírito de Sansão respondeu e descreveu suas percepções. A evocação consistia em convidar o espírito a se manifestar para relatar sua experiência. Nessa reunião, Allan Kardec decidiu realizar a evocação do espírito de Sansão. Na Sociedade Espírita de Paris, iniciava-se uma reunião aguardada com grande expectativa. Com respeito e concentração, Allan Kardec inicia a evocação do espírito de Sansão. Meus amigos, reunimos-nos nesta noite com respeito e recolhimento para evocar o espírito de nosso irmão Sansão. Vamos iniciar a evocação do espírito de Sansão com respeito e serenidade. Sansão, amigo estimado, se lhe for permitido, pedimos que atenda ao nosso chamado fraterno nesta reunião. A médium concentra-se profundamente, preparando-se para a comunicação espiritual. Naquele momento, uma presença espiritual aproximava-se silenciosamente. Pouco a pouco, a médium percebe uma presença espiritual aproximando-se silenciosamente da reunião. A médium inicia a escrita espiritual, enquanto todos acompanham o início da comunicação. Atendendo ao chamado fraterno, o espírito de Sansão aproxima-se da reunião espírita. Amigos, estou aqui e agradeço a oportunidade de falar convosco. Sim, meus amigos, estou presente e atendo com alegria ao chamado fraterno desta reunião. Retorno agora para cumprir a promessa feita antes da minha morte. Caro Sansão, poderia nos dizer como se sente agora após deixar o corpo físico? A morte não é o fim, a vida continua além do corpo. Logo após deixar o corpo, percebi que continuava sendo eu mesmo. Senti-me livre, como alguém que desperta de um longo sonho. As palavras do espírito de Sansão impressionavam profundamente os presentes. Sinto-me surpreendentemente tranquilo. A libertação do corpo ocorreu com muito mais serenidade do que imaginei. Poderia nos explicar como percebeu o instante em que ocorreu a separação entre espírito e corpo?
Foi como despertar de um sono profundo e perceber que a vida continuava de maneira diferente. Nos primeiros momentos senti surpresa, mas logo percebi que minha consciência permanecia clara. Uma grande sensação de leveza tomou conta de mim, como se um peso tivesse sido retirado. Compreendi então que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem natural. Agora compreendo melhor as verdades espirituais que estudávamos durante minha vida. Meus irmãos, a morte não traz sofrimento ao espírito que confia nas leis de Deus. A consciência permanece viva e a existência continua. Todos nós estamos destinados a alcançar a vida espiritual. Agradeço sinceramente esta oportunidade de comunicação e o carinho com que me evocaram. Agradecemos sua presença, Samson. Que a paz e a luz o acompanhem em sua nova jornada. A comunicação encerrava-se, deixando profunda emoção entre os presentes. A experiência de Samson nos mostra que a vida continua e que a consciência sobrevive ao corpo. Esses relatos espirituais trazem esperança e ampliam nossa compreensão sobre a existência. Que essa história inspire cada um de nós a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. A vida material pode ser vista como uma grande escola onde o espírito aprende e evolui. As dificuldades e desafios da vida muitas vezes representam oportunidades de crescimento moral. Segundo a doutrina espírita, todos os espíritos estão destinados ao progresso e à evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo encontramos ensinamentos que ajudam a compreender melhor o sentido espiritual da vida. Cada escolha que fazemos na vida material influencia diretamente nossa experiência futura no mundo espiritual. Praticar o bem, cultivar pensamentos elevados e desenvolver virtudes são caminhos seguros de evolução. Nós da família EOE Pernambuco temos um convite especial para te fazer. Se gostaram e se sentem bem com o nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita, nos ajudem deixando o joinha, compartilhando com um amigo e comentando para que o YouTube entenda isso. Sempre que a plataforma entende isso, faz com que nosso conteúdo apareça para mais pessoas. Exatamente. Todos os domingos às 19 horas aqui no canal do YouTube, realizamos o Evangelho no Lar. Venham participar deste momento de evangelização, afinal o Evangelho no Lar é Jesus em nossos lares. E para encerrar, aqui embaixo estão todas as plataformas que poderão nos encontrar. Agradecemos sua companhia e esperamos você no próximo episódio para novas reflexões. O EOE Pernambuco agradece sua presença. E então até a próxima!